Boa noite, querida igreja, tudo bem com vocês? Como vocês estão aí? Espero que esteja sendo uma boa semana para todos, em especial que estejamos aí nos aproximando de Jesus, todos nós caminhando com Ele essa semana, tendo um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Ele. Esse é o meu desejo para cada um de nós, para cada um da nossa igreja, para cada um dos irmãos que estão aqui com a gente, que nós possamos nos estreitar no relacionamento com Jesus. Uma alegria a gente separar esse tempo agora, hoje, à noite, quarta-feira, de 13 de maio, uma quarentena aí longa que a gente está passando nesse ano, mas debaixo da graça e soberania do nosso Deus. Eu quero, de fato, convidá-la a separar esse tempo para o Senhor, né? Eu sei que você está aí, já ligou, isso já é uma demonstração disso, mas que você possa abrir seu coração nesse período, para ouvir a voz dele, se aproximar dele, conhecê-lo mais nessa noite, para a glória e honra somente do nome dele também. Muito bom estar com vocês, eu quero convidá-lo a orar junto comigo, fecha teus olhos aí onde você está, abra teu coração e vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nós e também através de nós. Obrigado pela tua graça, que é sempre abundante, e por mais que muitas vezes nós não enxerguemos Deus, o Senhor sempre está agindo em nossas vidas e nós te somos gratos por isso. Queremos lhe pedir para que esse tempo de agora, Pai, seja um tempo muito proveitoso para nós, que nos aproximemos de Ti, que o Senhor nos dê esse privilégio de estreitar nosso relacionamento com o Senhor, conhecê-lo mais, e que também consigamos, através desse período aqui, Deus, derramar nossos corações em Ti, na Tua cruz, para a Tua glória e para a Tua honra. Perdoa os nossos pecados, Deus, abençoa aqueles que não podem se juntar a nós nesse tempo de agora, mas que todos possam buscar e viver na Tua presença em cada momento. Esse é o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, queridos, bem-vindos aí todos vocês. A gente vai, só vou dar alguns avisos aqui rapidinho, vou dar uma passada bem rápida, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje sobre missões, né? Então, quero convidá-lo só a rapidamente dar uma olhada nesses avisos importantes. Então, a arrecadação das cestas básicas tem acontecido, tem sido muito bom. Nós já distribuímos mais de 40 cestas básicas e isso é muito legal. Famílias estão sendo abençoadas, cuidadas, supridas, e Deus está usando a igreja, Deus está nos dando esse privilégio, está dando esse privilégio a você. Então, se você quiser continuar contribuindo, pode continuar, né, da melhor maneira que você tiver, da maneira que você puder, e a gente quer facilitar isso. Então nos procure caso você queira participar da arrecadação de cestas básicas. Você já deve ter recebido aí, você que é da igreja deve ter recebido nas mensagens aí nos grupos do Zap, o link do cultinho das crianças de hoje, Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus. Então toda quarta, sexta e domingo à noite tem culto para as crianças, ao mesmo tempo que nós estamos nos reunindo aqui. Se você não tem isso, você não tem essa informação, acredito que vai ser colocado aí embaixo do nosso culto, aí da nossa live, o endereço para que você possa colocar para os seus filhos, netos, quem tiver sob seus cuidados, tá bom? Eu estou dando esses avisos aqui, mas é importante que você tenha todas as redes sociais aí, todos os meios possíveis para ter as informações da igreja, para a gente não precisar até mesmo ficar dando todos os detalhes. Todos os detalhes dessas informações, elas estão nas nossas redes sociais. Então, Facebook, se você não segue, já siga, né? Já faça parte do nosso Facebook aí. Se você não está inscrito no YouTube, se inscreva por todos os cultos, conteúdos, indicações de louvores, indicações de estudos, não só da nossa igreja, mas de outros lugares que são muito bons também. Tem tudo ali no YouTube, Instagram, todas as informações e até a aula funcional que acontece de segunda e quinta-feira, e o nosso aplicativo da Igreja Batista. Então, se você não tem ainda, pode baixar. Talvez você tenha dificuldade para baixar hoje, porque na verdade a gente acabou de receber um comunicado que todos os aplicativos das igrejas, né, que usam o mesmo sistema que a gente, foram bloqueados porque tinham informações do coronavírus. Então, quando a igreja colocou lá aviso, não vai ter culto por causa do coronavírus,
a Google ela bloqueou tudo que estava escrito coronavírus. Então, ninguém pode baixar o aplicativo agora no Android, só na Apple por enquanto, mas eles já estão resolvendo, então isso vai voltar, essa semana mesmo já volta ao normal. A gente já tirou de todo o nosso aplicativo, já tirou todas as informações que a gente tinha sobre o coronavírus, né? Até a informação para lavar a mão a gente tirou de lá para não ter nenhum risco de ficar sem o aplicativo, tá bom? Então, só para vocês se situarem aí no que está acontecendo, mas baixa o aplicativo se você puder, tenta lá, porque isso é muito importante. Se você não faz parte de nenhum pequeno grupo, faça, né? Gente, é muito importante você estar dentro do pequeno grupo da igreja. A gente se conhece melhor, a gente se suporta, a gente sabe o que você está vivendo e o que você sabe que a gente está vivendo, né? Então, o pequeno grupo é isso. Então, um grupo mais ou menos de 12 pessoas online que se reúnem uma vez por semana, num período de no máximo 40 minutinhos, no máximo 1 hora, na verdade. Então, é um período que a gente vai orar um pelo outro e compartilhar um pouquinho da semana. De repente, se teve alguma dificuldade, a gente vai ser suporte um para o outro. Ah, mas eu não preciso disso. E se o seu irmão precisa? E se aquele irmão que está no pequeno grupo precisa de você, né? Eu vou fazer um convite a você. Não olhe só para você, olhe para os seus irmãos, né? Olhe para as pessoas que precisam de alguém neste momento e que talvez o pequeno grupo seja esse ambiente propício. Então, tire de lado um pouquinho o seu egoísmo e volte-se um pouquinho para a cruz e olhe para o lado, cuide dos irmãos que estão do seu lado. O pequeno grupo é uma dessas medidas que a igreja proporcionou para que haja esse cuidado mútuo, tá bom? Então, entre no pequeno grupo, não deixe de participar do pequeno grupo. Na sexta-feira passada, começamos uma série sobre o casamento. Então, a ideia aí é ver o que a Bíblia ensina sobre o casamento, definição básica de casamento, pilares do casamento, porque os casamentos estão em perigo. E quando as crises vêm, se nós não lembrarmos dos princípios bíblicos para o casamento, do Criador do casamento e o que Ele quer para o casamento, nosso casamento ele se rompe, a corda se rompe, a gente cai, né? Então, por isso participe dessa série que começou na sexta passada e já vamos agora para o segundo estudo, casamentos em perigo. Legal? E temos bastante aniversariante essa semana, hein, gente? Olha aí, bastante aniversariante. Dia 11, a Marinalva fez aniversário. No dia 15, a Caroline, né? Dia 16 aí vai ser a Andréia, tá bem pequenininha a tela para mim. Dia 17, Marcinha Barreto. E dia 17 também a Val, né? Então temos aí bastante irmãos fazendo aniversário. Parabéns, queridos! Vamos orar por vocês já já. E a ideia de colocar os aniversariantes aqui, às vezes a gente pode esquecer de alguém. Se a gente esquecer, por favor, nos mande mensagem para que a gente inclua. Mas a ideia é a gente colocar os aniversariantes aqui, que a gente possa, com a igreja, orar juntos pelos nossos irmãos, né? Então é um privilégio que a gente tem aí de ver você completando mais um ano de vida na presença de Jesus. Privilégio que nós temos como igreja. Querido, se você quer contribuir com seus dízimos e ofertas ao Senhor, você pode fazer isso através da transferência bancária, através do aplicativo da igreja, ou se tiver dúvidas, não sabe como, liga, conversa com o tesoureiro, com qualquer líder do pequeno grupo, manda uma mensagem para a gente particular, a gente pode responder aí no Facebook, no WhatsApp da igreja. A gente pode te ajudar e te instruir a como você vai fazer isso, tá bom? Agora, se você não é membro da igreja, está distante do evangelho, não acredita nisso, está revoltado com a igreja, não se preocupe, porque essa questão de dízimos e ofertas, a gente não está falando contigo, não é diretamente para você. Isso aqui nós entendemos como igreja que é um privilégio que temos de contribuir com a obra do Senhor, para a obra do Senhor, com tudo que temos, inclusive com a nossa parte financeira. E esse princípio nós encontramos em vários versículos da Bíblia, e um que a gente geralmente fala é o de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é um princípio de generosidade, de amor, de entrega, não é para ganhar nada em troca, não é por obrigação, não é uma lei, não é um costume, é sim um ato de confiança, de amor e de generosidade
para com o nosso próprio Senhor. Você não está dando dinheiro para a igreja, para pastor, para nada disso. É para a obra de Deus, é para o próprio Deus. E a nossa igreja, ela quer administrar isso da melhor maneira possível, para a glória e honra do Senhor. Por isso nós temos a transparência diante dos nossos investimentos. Por isso você pode nos procurar a qualquer momento para saber sobre essas questões com o tesoureiro da igreja, tá bom? Então, se você quer contribuir, pode fazer através dessas informações que eu acabei de passar. E por último, motivos de oração que nós temos aí, quero convidá-lo a se colocar em oração por esses motivos que nós estamos expondo aqui para vocês. São vários motivos de oração, a igreja precisa estar em oração sempre. E nós colocamos então esses motivos de oração, como a Bíblia nos ensina, para nós orarmos pelos nossos governantes, para que eles tenham o direcionamento de Deus. A gente não confia em nenhum sistema, não tem nenhum político de estimação na igreja, não fazemos propaganda partidária de nenhum político, nós simplesmente oramos e cada um diante de Deus com a sua consciência toma uma posição político-partidária, mas pensando de fato naquilo que Deus tem nos instruído. Por isso eu quero convidá-lo a orar pelos governantes do nosso país, seja você a favor ou contra, nós precisamos orar aquele que é o governante do universo para que solucione essa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está passando, tá bom? Ore pela unidade da igreja, pelo direcionamento da liderança, na liderança, pelo próprio Senhor, para que a igreja tome passos e decisões corretas nesse período, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria a agir da maneira que Ele deseja. Ore ao Senhor pelos irmãos que estão passando por dificuldade financeira, muitos que são autônomos, muitos que têm sua microempresa, empreendedor e nesse período de crise está passando por uma fase muito difícil. Então eu quero convidá-lo a orar pela vida desses irmãos, que Deus sustente o negócio deles, sustente a vida deles, que a provisão do lar seja conseguida de fato diariamente, e a gente sabe que isso vem do Senhor, por isso ore por eles nesse sentido, ore por cada irmão que está passando por dificuldade. Legal? E lembre-se, a igreja está aqui para ajudar no que puder, então nos procure caso você precise de alguma coisa. A gente está aí com as cestas básicas, mas às vezes precisa de orientação, às vezes precisa de algum contato para ter algum direcionamento empresarial, alguma coisa assim. Então nos procure, a gente talvez possa ajudar em alguma coisa, não pode ajudar em tudo, mas o mínimo da oração a gente vai estar fazendo com todo o empenho. Legal? E aqui a gente tem hoje alguns motivos de saúde para nós orarmos. Você está lendo aí na tela? O Sérgio Mendes, esposo da Beth, ele está bem mal. A Mari, a gente já vem orando já há algumas semanas, tanto pela Beth quanto pelo Sérgio, mas hoje a Mari compartilhou um pedido de oração específico pelo Sérgio, que está com 2 problemas de saúde e está bem debilitado. Então que Deus sustente a saúde do nosso irmão. Pela Bruninha, foi para o hospital nessa madrugada, está muito mal também, teve falta de ar. Então orar pela vida da Bruninha, que não seja o Covid, e que se for, Deus está à frente. A gente ora muito pela nossa querida irmã. A Conceição é a irmã da Marli, ela está com câncer, né? Então vamos orar pela vida dela também. Marli compartilhou hoje. Não vamos deixar de orar pelos nossos irmãos que estão passando por essa situação difícil. O pai da Juliana, ela já foi membro da igreja, amigo de muitos dentro da igreja, amiga, né? E o pai dela também está muito mal, com Covid, 60% do pulmão tomado. A gente precisa orar pela vida dele hoje também. E um pedido foi colocado no domingo, durante o nosso culto, por uma irmã que estava assistindo o culto, pelo Josafá Mendes da Silva e Maurício, a orar pela vida deles, na sua saúde, e também pelo Joab e família, filho da Anitta, sua nora e também os filhos, que Deus, os netos, né, que Deus cuide deles, eles estão com probleminha de saúde aí, que o Senhor os sustente nesse período, tá bom? Então esses são os motivos de oração, gestantes da nossa igreja, bebês recém-nascidos e aniversariantes. Muita coisa, né, pra gente orar, mas é isso que a gente faz como igreja. Eu só estou lendo porque é importante a gente saber
e dar importância de fato para a oração. Né? Certa vez um missionário recebeu uma visita num país perseguido e aqueles jovens que estavam visitando perguntaram: puxa, o que mais a gente pode fazer? A gente só está orando por você. E ele falou: você acha realmente que a oração é pouco? A oração é o que tem me sustentado. A oração ela é fundamental. A oração é, de alguma maneira, a gente do outro lado segurando a corda daqueles que precisam a passar por esse momento difícil. Então vamos orar por eles. Quero convidá-la a fechar os seus olhos, junto com a sua família, e orar ao Senhor nesse tempo. Pai, muito obrigado mais uma vez. Te adoramos e te agradecemos porque o Senhor é soberano sobre todas essas coisas que nós acabamos de pautar. Falamos tudo e confiamos que o Senhor está à frente de cada um desses pedidos que nós estamos compartilhando aqui. De todos estes de saúde, alguns com uma situação muito mais grave, outros com uma situação um pouco mais leve, mas mesmo assim difícil. Pai, pela Tua graça, nós te pedimos, sustenta esses queridos, restaura a saúde deles. Lhe pedimos, Senhor, pelos nossos aniversariantes, que eles continuem, Pai, completando anos de vida, muitos, mas todos eles na Tua presença e todos esses dias de vida consagrados ao Senhor. Também colocamos diante do Senhor nossos governantes, a nossa igreja, que ela brilhe a Tua luz nessa sociedade, que ela seja de fato um lugar onde e sejam pessoas que de fato apontam para Cristo, para aqueles que precisam, estão desesperançados, estão distantes do Senhor. Pedimos pela Tua graça, Deus, conduza os governantes do nosso país a tomar as decisões sábias e que pela Tua graça eles tomem decisões que de fato vão proteger o povo, Deus, e vão ser eficazes na luta contra essa pandemia e também contra as mazelas, tanto de economia quanto de todas as questões de segurança, saúde, educação do nosso povo. Nós te pedimos por isso, Deus, ouve nossa oração, assim que nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louve ao Senhor, que nosso Deus seja engrandecido. É isso que nós fazemos quando nós oramos. Engrandecemos o nome do nosso Pai. Cante junto com a igreja esse louvor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que
a gente tem aqui o pastor Tiago, né? A igreja já conhece, ficou como pastor interino da igreja por 6 meses, cuidando ali do Itamaraty enquanto estava passando por uma fase sem pastor, e agora está ali no campo missionário, lá em Moçambique. Conheci o pastor Tiago lá em George Wetterer, né? Esse nome aí que nem todo mundo conhece, lá em Peró, quando eu pastoreava uma congregação. E a partir daquele momento, então, nossa missão começou a orar pela missão que Deus tinha para eles, como família. E depois de mais ou menos um ano e meio, uma coisa assim, né, Thiago? Eu não lembro muito bem o tempo, mas um ano e Também meio, não. Deus direcionou o pastor Tiago a me convidar para pastorear o Itamaraty. E desde então, começou esse relacionamento com a igreja de Itamaraty, com a missão ali em Moçambique, com o pastor Tiago, de uma maneira ainda mais ativa, né? Graças a Deus por isso. Vamos lá? A gente vai caminhar em algumas perguntas aqui para que toda a igreja conheça melhor tanto a família missionária que nossa igreja tem o privilégio de fazer parte da missão ali, quanto também de conhecer o próprio campo missionário e, quem sabe, ir para lá, né? Para o campo missionário. Então, a ideia é justamente a gente ter um bate-papo, né? E conhecer melhor. Então, vamos lá, Tiago. Uma perguntinha bem inicial, né? Para quem não te conhece, até para a igreja mesmo, te conhecer melhor. Você poderia falar aí, apresentação pessoal, você, sua família, o campo missionário, a agência missionária que você está envolvido. Como é que conta isso tudo para a gente aí? Ok. Primeiro, quero agradecer aí, pastor Evandro, pelo convite e também saudar a igreja com a paz do Senhor. Espero e oro para que todos estejam bem. E mesmo em tempos desafiadores, né, como os nossos hoje, espero que Deus tenha guardado e esteja guardando por cada um dos irmãos aí. E fico muito feliz em poder participar desse momento aí com vocês, tá bom? Mesmo que de uma forma virtual, né, mas o coração próximo e feliz, porque é uma grande oportunidade, né? Deus seja louvado pela tecnologia e que nos dê sabedoria para usar essa ferramenta também para a glória dele, né? Bom, então, aqui mais uma vez Tiago, né? Sou casado com a Suzana. Semana passada, no dia 7 de maio, nós completamos 15 anos de casados e nesses 15 anos Deus nos proporcionou termos 3 filhos, né? Temos o Samuel de 8 anos, o Timóteo de 4 anos e agora Deus nos presenteou há 6 meses atrás com a Esther. A Esther completou também 6 meses de vida e é isso. Nós somos do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Araraquara. Nascemos lá, fomos criados lá e nos casamos lá. A Su e eu nos conhecemos na igreja, lá em Araraquara ainda, foi lá que nós casamos. E alguns meses depois de casados, Deus nos levou para São Paulo. E lá em São Paulo, né, quer dizer, aí em São Paulo, nós nos envolvemos com a Igreja Batista do Morumbi, a nossa igreja em São Paulo. E ali começamos a servir e a nos envolver com a igreja. Na época ainda não tinha nenhum dos filhos, né? E começamos a servir também em algumas comunidades ali, a Vila Andrade, que é próxima à igreja. Ajudamos ali com um projeto de plantação de igreja. Naquela altura eu estava fazendo faculdade. Minha primeira formação é administração de empresas. A Suzana, ela é pedagoga. E quando eu falo servir, nós servíamos aos sábados e aos domingos, né? Como um membro, todos os nossos membros, né? Entendendo, né? Uma coisa que Suzana e eu sempre entendemos era a questão da vocação de todos os crentes, né? De que todos nós que cremos no Senhor Jesus, fomos salvos, entendemos da suficiência da cruz para perdão dos pecados,
nós somos convidados e temos o privilégio de servir a Deus com aquilo que Ele nos deu. A nossa vida é feita para glorificar a Deus aonde Ele nos colocou. Então nós nos víamos como servos de Deus no trabalho, né? Eu trabalhei em loja, em shopping center aí em São Paulo, trabalhei como motorista de caminhão por um tempo, fazendo entrega aí em São Paulo, e a Suzana deu aula em escola pública, escola particular, e assim nós servíamos a Deus também aos domingos, sábados e domingos na igreja, né? Até que em 2009, sempre com essa convicção de servir a Deus, onde Ele nos orientasse para servir. E em 2009 tivemos uma oportunidade de vir num projeto de curto prazo para Moçambique, naquela época, né? E ficamos aqui por 20 dias, onde conhecemos o país, as necessidades, estivemos envolvidos aqui com a Junta Batista de Missões Mundiais. Naquela altura a Junta tinha 2 missionárias aqui, e nós viemos apoiar o trabalho delas e conhecer. Ficamos 10 dias na capital e 10 dias no interior do país. Então foi isso. Voltamos para o Brasil e continuamos a servindo, né? E sempre atuando na igreja, mas depois da volta da África, Deus nos colocou no coração de um dia voltar para Moçambique e atuar aqui de uma maneira, de forma integral. Então essa é basicamente quem nós somos, né? E continuei estudando. Depois que eu terminei a administração de empresa, fui fazer teologia, terminei teologia também e fui também trabalhar lá na Igreja Batista do Morumbi. Naquela época eu fui ser coordenador do Ministério de Missões, que a igreja tem até hoje, né? E lá eu trabalhei por 6 anos, até que em 2014 eu fui ordenado pastor. E é isso, apresentação acho que vai até por aí, né? Legal, Thiago. Bom conhecer esse pedaço da sua história aí. Você está em Moçambique, então. E aí eu gostaria que você faça um pouquinho, assim, a agência missionária ela é a CEPAL, né? Qual é o foco da agência missionária? E como foi esse processo seu tanto de despertamento, assim, olha, eu tenho que estar em Moçambique, ali é o lugar que Deus preparou para mim, mas o processo de ida até aí, como é que foi o desenrolar desse chamado, desse direcionamento de Deus para vocês? Ok, essa é uma pergunta às vezes difícil de ser respondida, né? Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Tivemos um problema na conexão, mas volta aí. Falar um pouco do processo da qual Deus nos conduziu para até chegar em Moçambique. Foi um processo um pouco longo, né? Falo longo porque, primeiro, quando Suzana e eu conhecemos, nós tivemos essa convicção mesmo de servir a Deus. Essa era uma coisa que nós tínhamos em comum. Então, nós começamos a nos preparar, né? E esse entendimento de servir a igreja, estar envolvido com a igreja, tinha a ver com nos prepararmos mesmo, né? E servir a Deus de uma forma melhor. E quando nós viemos para Moçambique em 2009, nós percebemos algumas dificuldades. Uma das maiores dificuldades era o ensino, né? Já falando um pouquinho da característica do país. O 5º país mais pobre do mundo, com mais de 50% da população analfabeta. Dentro desses outros 50% considerados alfabetizados, nós temos pelo menos 20% daqueles analfabetos funcionais. Quer dizer, sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar, né? Então isso é uma dificuldade muito séria. E nós começamos então a nos preparar para isso, né? A formar
líderes na igreja ao qual nós servíamos no Brasil, para também, quando chegássemos aqui em Moçambique, nós conseguirmos apoiar a liderança da igreja aqui com formação e capacitação. Por eu estar envolvido com o Ministério de Missões na minha igreja local, naquela altura, então eu tive a oportunidade de conhecer várias agências missionárias e sentar com alguns missionários e tirar as minhas dúvidas. Então isso foi muito importante. Eu conversei com vários assim, líderes de agências missionárias com o objetivo de conhecer os ministérios que eles tinham, quais eram os focos, aonde eles estavam atuando e quais dessas organizações se encaixavam melhor com aquilo que eu entendo que é o meu perfil, e tanto o meu quanto da Suzana, né? E nós encontramos a CEPAL, né? A CEPAL é uma organização que está há 40 anos no Brasil. Ela foi fundada por americanos, né? E uma organização hoje totalmente brasileira, nas mãos dos brasileiros, e que tem por objetivo formar e capacitar líderes. Então a CEPAL é uma organização que ela tem por objetivo apoiar, né, na verdade, líderes, pastores e líderes, e também pastorear pastores e líderes, né, com o objetivo de influenciar a igreja brasileira. E a CEPAL, até 30 anos atrás, não enviava missionários. Então começou um novo processo dentro da CEPAL, movido pelo Espírito Santo, obviamente, né, de que pessoas começaram a aparecer com essa característica de formar líderes, de equipar líderes, apoiar a igreja, pastorear pastores, e com o desejo de serem enviados pela CEPAL. Então começa o movimento, e nesse movimento nós já tínhamos conhecimento com a liderança da CEPAL, nós já tínhamos vários contatos, já tínhamos apoiado a CEPAL. A CEPAL aí no Brasil, ela organiza um congresso para pastores e líderes todos os anos, e nós trabalhamos como voluntários realizando esse congresso por 2 anos, né? E isso nos deu também algumas experiências com a CEPAL. E aí nós, quando chegou final de 2014, nós entendemos que já era o tempo de nós sairmos para o campo missionário. Eu já tinha terminado a teologia, tinha terminado a administração, tinha terminado uma pós-graduação em missões que eu fiz, e começamos esse processo do qual os missionários chamam de captação de recursos ou levantamento. Uma coisa que é importante destacar, né, que o missionário ele trabalha, mas ele não recebe salário, né? O salário dele vem de ofertas de igrejas e ofertas de pessoas, né? É dessa forma que nós temos que nós temos de salário, né? Então, foram 2 anos de levantamento de sustento, aproximadamente, de 2014 até 2016, quando nós saímos do Brasil, e não saímos também com aquela... O missionário ele tem uma porcentagem para viver no campo missionário, né? O próprio campo apresenta para ele os desafios de se viver no campo, e nós entendemos que Deus estava nos enviando e qual o valor que nós tínhamos, e nós viemos, né? Então foram 2 anos de igrejas. Foi nesse período que nós tivemos o privilégio de estar envolvido com a igreja do Itamaraty, servindo aí na igreja, né? Enquanto também nós levantávamos sustento em outras igrejas, continuávamos atuando, né? Na época de 2014 eu estava envolvido com um congresso aí no Brasil chamado Vocari para jovens, né? Então também continuei fazendo esse trabalho, e então foi isso. Foram a nossa trajetória até chegar ao campo missionário, a Su e eu costumamos dizer que levaram 12 anos, né? 12 anos que foi
o tempo em que nós nos conhecemos, tempo de namoro, casados, tempo de envolvimento forte com a igreja, tempo do reconhecimento da igreja, quando se deu na minha ordenação, nascimento do primeiro filho, formação, capacitação, o levantamento do sustento até a chegada no campo. Então foram 12 anos aí até nós chegarmos em Moçambique, né? Então nós estamos há 3 anos em Moçambique e passamos 9 meses na África do Sul, também como parte da formação, fazendo uma imersão no inglês, né, para aprimorar a língua e ampliar também os nossos contatos aqui, né? Tendo em vista que saindo do Brasil, o inglês é uma língua muito importante, né? Sim. Então, nós fizemos essa imersão também. Antes de chegar em Moçambique, nós demos uma paradinha na África do Sul. Legal. Então, basicamente isso. É um processo longo, né? Tem gente que pensa que ser missionário é só largar tudo e ir, né? Mas tem todo um preparo aí desse chamado de Deus, né? Deus pode fazer você largar tudo e ir na hora, mas Ele pode também te preparar, né? Muito legal. Legal ver essa questão aí. Você falou então que a CEPAL tem esse principal objetivo aí, focado na liderança em si, no pastoreio e tudo mais, né? E esse envio de missionários é mais recente. Olhando para Moçambique, né, e o ministério que você exerce aí, o chamado que você teve aí para missões aí em Moçambique, como que isso tudo se agrega, né? Qual é o seu principal envolvimento aí em Moçambique? Qual o principal desafio que vocês têm nesse planejamento de preparação aí em Moçambique, né? Bom, primeiro nós costumamos dizer que nós somos bebês ainda aqui em Moçambique, né? Porque há 3 anos, uma cultura muito diferente da nossa, né? Apesar de termos alguns pontos, né? Aquilo que nós chamamos de pontos de contato. Rapaz, só um minutinho, vou precisar cortar aqui, ó. Chegou um ser aqui, ó. Mostra aí pra nós. E aí? Tudo bem, cara? Olha lá. Dá tchau pro tio. Segura aí. Eu tô com o microfone, ele não te ouviu. Desculpa aí. Vai lá. Esse é o problema de estar trabalhando em casa. Corta essa parte aí depois. Pois é. Bom, então eu estava dizendo, né? Nós somos bebês ainda aqui em Moçambique. Por a cultura ela é bem profunda entre ela mesma, ainda temos alguns desafios de conhecer as particularidades da cultura, né? Porque quando nós chegamos e conseguimos entender essa particularidade cultural, nós conseguimos atingir alguns alvos centrais, né? Então, nós viemos aqui com a proposta de treinar e capacitar líderes, né? Lembrando aquilo que eu já disse, que mais de 50% da população é analfabeta e a igreja, de forma geral, ela está envolvida com a camada social mais humilde, vamos dizer assim, da sociedade moçambicana. Então quer dizer que muitos pastores e líderes não tiveram condições de estudar adequadamente. Muitos pastores e líderes que não sabem ler adequadamente. Muitos pastores e líderes não fizeram a leitura bíblica, né? Então, o nosso foco de formação nos seminários e fora do seminário nós temos pequenos grupos de discipulado e pastoreio desses pastores nas suas igrejas. Importante dizer que quando eu cheguei aqui, a CEPAL ainda tinha um trabalho muito pequeno, então nós começamos um trabalho de expansão, fizemos uma parceria com uma organização missionária que está aqui já há 25 anos, chamada One Mission Society, uma organização americana, e eles têm um seminário grande no centro da cidade,
mas como uma série de desafios, né? E aí lá nós começamos a atuar e dar aula no seminário e também acompanhar os alunos lá. Hoje nós temos aproximadamente alunos, né? Então agora nós estamos num outro processo que infelizmente por conta do coronavírus parou, que é acompanhar esse aluno do seminário até a igreja dele. E a partir da igreja nós percebemos como é que tem sido aplicado o ensino que esse aluno recebe nos nossos seminários. Então, no seminário oferece desde aula de português, de alfabetização, nós chamamos de português instrumental, até a aula teológica mesmo, né? Com cursos profundos, com desafios, né, por conta da interpretação e do entendimento. Lembrando que aqui é um país que tem 11 línguas oficiais, e a primeira é o português, e dentro do português, não é o português que nós falamos no Brasil, e também não é o português de Portugal. Portugal saiu daqui há 40 anos, né? Então, já sofreu muito com os dialetos que os moçambicanos têm. Então, existem expressões traduzidas da língua local para o português, que nem o mesmo português de Portugal é entendido. Então, para nós também é um desafio entender o português daqui, né? Quando eles vêm nos pedir algumas coisas ou a sugerir algumas coisas para a gente é um pouco difícil de nós entendermos. Então, é um processo. Acho que o primeiro ano é um primeiro ano de aprendizado, né? E depois, quando você vai emergindo mesmo na cultura e vai entendendo as questões que giram muito em torno da família, né? Então, um perigo para a gente, como missionários ocidentais, principalmente vindo do Brasil, né? Acharmos que a dinâmica familiar do moçambicano ela se dá igual à dinâmica familiar que acontece no Brasil, por exemplo, que é muito diferente. Então, aqui, a influência dos avós, a influência dos tios no seio familiar é um negócio muito complexo e difícil de entender e leva tempo para a gente ganhar o respeito, para a gente aí conseguir mostrar para eles que nós não somos pessoas, nós viemos apenas para ficar, para chegar, falar o que eles devem fazer e ir embora. Né? Então, isso leva tempo mesmo. Ah, entendi. Então, a ideia principal aí que você tem no campo missionário, que a agência também trabalha, é justamente nessa preparação, então, da própria liderança, a formação da liderança, equipar a liderança para a pregação do evangelho, que os próprios pastores moçambicanos, igrejas moçambicanas vão fazer. O projeto de vocês não é a evangelização do povo, mas a preparação do povo para a evangelização deles, é isso? Exatamente, né? A gente entende que a melhor pessoa para trabalhar na evangelização, no pastoreio e no cuidado do moçambicano é o próprio moçambicano, né? Então, nós oferecemos ferramentas, instrução, pastoreio desses líderes que estão na frente das igrejas ou que são líderes também dentro das igrejas. Um líder, por exemplo, aqui não é muito difícil uma igreja que tem escola dominical para criança. Então, nós começamos um trabalho de oferecer treinamento e capacitação para professores de escola dominical que vão trabalhar com criança. E algumas igrejas nós apoiamos, do tempo que nós estamos aqui, nós apoiamos 2 igrejas e já vemos os frutos do trabalho que foi feito até aqui. Então a gente gera o conteúdo, gera a história, ensina o professor como é que ele vai contar a história e aí sim nós deixamos ele andar com as próprias pernas. E também levá-lo a cientizar que ele pode fazer isso, que ele pode criar as histórias, que ele pode se desenvolver, que ele pode se alimentar e assim ele alimentar outro. Né? Nós queremos romper
romper com aquela visão de que o missionário está aqui para ficar para sempre e o povo tem que ser dependente do missionário para sempre. Então nós instruímos, capacitamos e deixamos eles andarem com as próprias pernas. Será igual nós fazemos? Não vai ser igual. Vai ser igual, eu imagino, que deva ser feito? Não vai ser assim, porque as características são diferentes, a forma de ver o mundo é diferente, mas desde que eles não rompam com aquelas coisas principais que nós temos do cristianismo, de se manter aquecida e viva pelo fogo do Espírito Santo, e a forma de fazer às vezes vai ser um pouco diferente daqui, como ideal, como nós recebemos do Brasil. Muito legal. É isso. Muito legal, muito legal. Beleza, então, últimos pontos aí para a gente tratar. Você falou aí dos desafios, né, do campo missionário, os desafios que vocês têm aí para alcançar o alvo de vocês. A perguntinha é como é que a igreja pode se envolver de uma maneira bem ativa nesses desafios que você tem no campo missionário. E se, de alguma maneira, aí, só já emendando numa outra pergunta para a gente ir direto, como que o Covid ele tem afetado aí a missão, né? A primeira forma, né, e a mais eficaz que eu vejo da igreja se envolver é orando, nos cumprindo em oração. Moçambique é um país onde a questão espiritual é muito forte, né? Por exemplo, o Globo Repórter fez uma matéria uma vez aqui e existia um curandeiro para cada 80 pessoas. Então, quer dizer, o curandeiro é aquilo que no Brasil nós chamamos de macumbeiro ou feiticeiro, né? E isso traz um aspecto muito desafiador para a missão, porque muitas vezes o que nós temos de lutas aqui, né, e Paulo vai dizer, né, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes e as potestades, nós não percebemos, né? Então, coisas aqui que no Brasil, no nosso país de origem, seria tão simples de resolver como tirar um documento, renovar uma habilitação, fazer um registro de um filho, né? Porque às vezes no Brasil tem as suas morosidades, mas é o nosso país, a gente entende que aqui se torna muito difícil e traz pra gente um esgotamento assim, mental, espiritual muito forte, né? Então, estar cobertos pela oração dos irmãos, e isso nos motiva, nos anima, nos encoraja, né? A outra questão é o cuidado da igreja, né? Eu sempre, quanto estive como coordenador do Ministério de Missões, é esse envolvimento da igreja a mandar um e-mail, hoje mandar um WhatsApp, né? Mandar uma mensagenzinha na sua página do Facebook, olha, estamos orando por você, não é uma pregação, né? Mas é tão gostoso, né? E quando a gente vê pessoas queridas dizendo, olha, lembrei de vocês, olha coisas que nos faz especiais, assim, não de um reconhecimento de que olha lá o missionário, mas de dizer, olha, vocês são especiais pra gente. Nós temos essa necessidade de receber uma mensagem. Com o advento, né, do WhatsApp, nós poderíamos ligar mais para as pessoas, agora nós podemos ligar para o mundo todo, né? E basta você ter um pouco de gigabyte no seu telefone, dá para fazer isso, né? Então, é muito gostoso, né? Quando você tem a data do seu aniversário, alguém dizer... Mas uma questão, inclusive, de mostrar que vocês não estão sozinhos, né, aí, né? Mostrar, pô, exatamente, a gente não está sozinho, né? A igreja está lá com a gente, né? Tá com a gente aqui. Exatamente. É de se perceber como parte da história, né? Então, uma das questões é a pessoa,
o membro da igreja, ou a igreja como um todo, se sentir mesmo como parte do que está acontecendo. Os frutos, com certeza, muitos não verão. Nem os próprios missionários que foram vão ver a quantidade de frutos que fizeram. Sim. Mas pela perspectiva da fé, né? Hebreus nos convida a olhar pela fé, e a fé é ver o que nós não vemos. Né? Então, a igreja precisa ser tomada por isso, né? De perceber que o que está sendo feito lá pelo missionário é um privilégio dela, de enviar, de encorajar. Isso não tem nada a ver com recurso financeiro. O recurso financeiro é parte das respostas da oração e do envolvimento do missionário. E aí sim vem o engajamento financeiro. Mas também outras possibilidades que, além de orar e se sentir parte, enviar dinheiro, é de vez em quando visitar o missionário. Se há pessoas que têm essas possibilidades, até mesmo o pastor da igreja, vir visitar o campo missionário e ver o que está acontecendo, também traz esse sabor de renovo para a igreja, né? Então, na minha perspectiva, são essas formas. E também a igreja é a agência missionária, a maior agência missionária do Senhor Jesus na Terra se chama igreja. Os missionários não é aquele que foi, não é aquele que está fazendo algumas coisas. Os missionários são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e são convidados a servi-lo como um privilégio de glorificar onde Deus os colocou. Essa é a forma que eu vejo, né? Então, somos missionários, onde estamos, e temos que anunciar o reino com aquilo que Ele nos deu, com as nossas vidas. Aproveitando essa deixa aí, você teria algum versículo, alguma reflexão de encorajamento nesse sentido para que a igreja, os crentes em geral, tanto se envolvam com missões dessas maneiras que você disse, quanto inclusive estejam sensíveis a um próprio chamado de Deus e ir para o campo e se entregar à obra do reino de uma maneira integral, no sentido abandonar tudo e ir para o campo, né? Você tem alguma reflexão que venha na sua mente nesse sentido? Eu acabei semana passada, né? Eu acabei de ler Atos, né? Dos apóstolos, né? Acho que para mim, não só para mim, né? Mas muitos outros, gente que estuda muito aí, os teólogos, missiólogos dizem que se você quer aquecer o coração para missões, lê Atos, né? Então eu li Atos semana passada, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi no capítulo 12 de Atos, quando Pedro ele é preso, né? Mas antes disso, o rei mandou matar alguns irmãos da igreja, né? Tinha mandado matar, inclusive, Tiago, né? E Pedro estava preso. E eu fiquei pensando nessa questão que nós estamos vivendo, né? E que foi sempre a questão do mundo, né? Na época ali de Atos, Roma era o império, né? E qual é o desejo e o objetivo do império? É sempre contrário ao desejo e o objetivo da igreja. Eles não caminham juntos. Roma quer impostos, Roma quer prender aqueles que vão contra aquilo que eles dizem. Os princípios de Roma têm a ver com os princípios do mundo. Os princípios da igreja têm a ver com novos céus e nova terra, para aqueles que estão sem esperança, né? E dizer que há salvação de um Deus que deixou a sua glória, viveu humildemente como pobre e sendo pobre experimentou as dores
sentiu necessidades e venceu para os pecados. Jesus morre para perdoar os nossos pecados e transformar a vida de todo aquele que nele crê, fazendo com que a vida desses que nele creram uma nova vida e uma nova perspectiva de mundo. Ou seja, nós não somos feitos para a eternidade. Texto de Atos capítulo 12, fazia 1 ano que o Senhor Jesus tinha sido crucificado. E o que me chamou muita atenção é que, diante da perseguição de Roma, a igreja poderia ter sido começado a murmurar, começado a reclamar, começado a perder a esperança, porque, olha, 1 ano já passou e o Senhor não voltou. Mas o texto ali no versículo 5 vai dizer que a igreja se pôs em oração, e ao se pôr em oração, depois nós vamos ler a continuidade ali, né? Veio um anjo, libertou Pedro, algumas coisas aconteceram assim de fantástico, e que tem feito com que nós, hoje, né, há poucos, mês passado, nós celebramos a Páscoa, né? E a Páscoa é esse memorial, a pequena Páscoa que nós chamamos de ceia, né, do Senhor, que celebramos um domingo por mês, é uma pequena Páscoa, mas o mês passado nós celebramos a Páscoa, que significa a esperança do novo céus e da nova terra. Então, o que faz comigo, ao ler esse texto, e é o que eu tenho refletido, é que eu tenho um Deus que ressuscitou e que prometeu para mim que na casa do Pai dele existem muitas outras moradas, e que a minha vida, ela não termina aqui. A minha vida começou com uma experiência que faz com que eu tenha princípios desses novos céus e dessa nova terra aqui e agora. E a morte, para mim, é apenas o começo de uma história eterna, onde não haverá mais choro, dor, tristeza. Então, qual é o objetivo da minha vida agora, nesses dias, enquanto eu estou aqui? Glorificar a Deus com aquilo que eu sou. Né? Glorificar a Deus aonde Ele me colocou. Seja eu um pedreiro, um pintor, um entregador de jornal, seja eu um marceneiro, um frentista de posto de gasolina, um estudante do primeiro, segundo, terceiro colegial ou universitário, seja eu um pastor, eu tenho que glorificar a Deus com aquilo que Ele me deu agora. Isso é fazer missões. Isso é ser missionário e anunciar o reino com uma perspectiva de que o nosso Deus vem para buscar aqueles que são seus. Eu tenho pensado muito nisso, né? Isso tem me inspirado nesses dias, né? E saber que eu tenho até uma música, né, que diz que eu não olho para as circunstâncias, né? Então não são as circunstâncias que vão fazer com que eu desanime de anunciar esse novo céus, essa nova terra, a partir de onde Deus me colocou. Então, eu creio que missões começam onde eu estou, né? É aquilo que eu sempre digo. Eu sempre, quando Jesus entrou na minha vida, eu sempre me entendi como um agente do reino. Quando eu estava na faculdade, quando eu estava trabalhando na loja do shopping, quando eu era motorista de caminhão, e eu não consegui. Então, do trabalho secular ou trabalho na igreja, para mim sempre foi, eu vi sempre de uma única coisa: eu tenho que glorificar a Deus, porque eu só vou encontrar a minha satisfação quando a minha vida serve para glorificar a Deus com aquilo que Ele me deu e aonde Ele me deu. Isso não impede que nós façamos planos, né? Posso planejar daqui a 1 ano visitar a África, eu posso planejar daqui a 1 ano me envolver mais com a igreja, fazer um seminário. Isso, Deus me dá essas condições, porque Deus também
apesar também não, né? Deus usa muito o que nós temos como raciocínio, pensamento, para também glorificá-lo e honrá-lo nisso. Acho que é isso um pouco. Legal. Então, esse chamado para glorificar Deus aonde estamos, né? E aonde estivermos de fato, né? Isso é muito legal. E Deus, ele quer fazer isso mesmo, né? A gente vê isso em Atos e a gente vê o despertamento aí da igreja de pregar o evangelho onde ela estava, né? Bem como também de mandar missionário para tudo quanto é lado, né? Então a gente vê aí o envio dos discípulos, para dos discípulos para ir pastorear e ser missionário aonde tiver que ir, né? Isso é muito legal. Então legal, Deus tem um chamado para cada um. Ô Thiago, só uma perguntinha. Que pedido de oração você tem específico, assim, que a igreja possa orar, nesse sentido, por vocês aí no campo, pelo próprio campo? E se tem alguma coisa que, de repente, o Covid está atrapalhando demais aí o seu trabalho missionário, que a gente possa também orar e se envolver? Olha, eu acho que o mais desafiador agora é discernir o tempo, né? Então, aquilo que Eclesiastes diz, né? Há tempo para todas as coisas. Então, discernir o tempo agora, nós continuamos atuando, né? Infelizmente, aqui, nós não temos esse privilégio de ferramentas de WhatsApp, Zoom. Então, tudo aqui ainda é SMS ou telefonemas. Então, nós continuamos com um trabalho de encorajamento dos nossos líderes, fazendo devocionais com eles, mandando mensagens via SMS e telefonemas. Conseguimos fazer reuniões até 5 pessoas, né? Então, hoje nós temos uma denominação com a gente trabalhando, onde tem mais de 60 igrejas. 11 dessas igrejas estão aqui em Maputo e a liderança nacional está aqui em Maputo, então a gente tem encontros com eles periódicos para encorajamento, porque não está tendo culto nas igrejas, e diferente, igual do Brasil, né? Não tem essa possibilidade de ter um vídeo ou ter um Zoom com o pastor, não tem. Então a gente criou um material que foi distribuído para os líderes das igrejas, para eles ensinarem a fazer culto doméstico, né? O que para a gente no Brasil é muito simples, né? Então nós estamos ensinando a fazer cultos domésticos, nós mandamos mensagem toda terça-feira e toda sexta-feira para os líderes e depois fazemos uma consultoria com eles, né? Então é muito difícil porque as informações aqui são bem restritas. Então, o que nós temos de informação é diferente do que o próprio moçambicano tem em relação ao avanço do Covid, né? Então, tem muito moçambicano que diz, ei, isso aí não é nada, as coisas não são bem assim, vamos voltar a trabalhar. Mas, para nós, missionários, principalmente porque a assistência de saúde aqui é muito complicada, né? E não pode sair do país, a África do Sul, que é o vizinho aqui, está fechado. Então, é discernir o tempo. Então, eu acho que esse, para mim, tem sido a oração principal. Nós precisamos discernir o tempo e dentro desse discernimento, nós encontrarmos ferramentas práticas de continuarmos atuando. Já que a gente não tem essa igreja que se reúne, o seminário está com as portas fechadas, não podemos fazer treinamentos com pessoas. E, então, assim... em contrapartida, está sendo bom que a gente está produzindo bastante material, muito conteúdo, né? Temos pensado em algumas possibilidades até de criar um estúdio para fazer videoaulas, disponibilizar em página do Facebook, mas a gente sabe que isso é um investimento muito alto para pouca interação, né? Então, tem uma série de desafios. E aí nós precisamos desse discernimento para atingir mesmo ali o alvo. Entendi. É isso. Outra coisa, só já concluindo, nós sofremos muito com a alta do dólar, né? Nós recebemos sustento aí no Brasil, depois temos que transferir o dinheiro aqui para Moçambique. E quando nós
transferimos esse valor para o dinheiro moçambicano, o câmbio que é aplicado é o dólar, né? Sim. Então, nós tivemos um impacto aí de 40% naquilo que nós temos como sustento em relação à mesma data do ano passado, né, que foi o aumento relativo ao dólar. E isso tem feito com que nós façamos ajustes, né, ajustes bem difíceis de ser feitos, até negociar aluguel, diminuir saídas, diminuir gastos, né? Mas é um motivo de oração, até porque nós sabemos que as coisas também no Brasil, por conta do coronavírus, o desafio também vai estar grande aí, né? Então, oração por isso também, né? Nós precisamos orar para ter sabedoria para os passos que vamos dar agora daqui para frente, né? Sim. Sabemos que algumas restrições podem ser aplicadas agora para os próximos meses, né? Muitos desafios, né? Mas a gente tem um É Deus isso, que é soberano sobre tudo, né? E, como já dizia um teólogo, um pastor muito antigo aí, não sei quem é, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Né? Então vamos confiando aí. Muito legal. Pastor Thiago, muito obrigado. Boa, essa é boa. Essa é boa, né? Muito obrigado aí pelo tempo que você dispôs para a gente poder conversar e estar junto com a igreja aí. E espero que a gente possa continuar nessa caminhada juntos, com a igreja, com missões, com vocês, né? Proclamando o Evangelho de Jesus e sendo suporte um ao outro nesse período que estamos aqui nesse mundo. Legal? Eu que agradeço. Deus abençoe vocês aí e um forte abraço para essa igreja aí que eu amo. Valeu, meu querido. Um beijo na família toda aí, hein? Abração. Muito bom. Esse foi um bate-papo que a gente teve hoje pela manhã, fuso horário de 5 horas de diferença, né? Então não tinha como ele fazer no mesmo horário que a gente faz a nossa devocional. E foi até bom, porque teve muito problema da conexão, a conexão lá não era boa, ele falou que não pega muito bem onde ele estava. Então, teve muito corte, você deve ter percebido, mas espero que tenha sido edificante para você. Para mim foi muito bom conhecer um pouquinho mais da missão que ele está fazendo ali em Moçambique, né? A gente tem 2 missionários em Moçambique e os projetos, por mais que eles tenham uma leve semelhança, né, eles têm muitas diferenças. E é legal ver esse amplo campo missionário ali em Moçambique e o porquê existem vários missionários lá também. Então, muito gostoso. Espero que a gente possa continuar sempre juntos aí nessa missão que está sendo realizada ali em Moçambique e que, pela graça de Deus, nós podemos participar junto com eles. Legal? Então, vamos orar pelos pedidos de oração que ele fez, que ele colocou. Eu vou passar aí o abraço que vocês mandaram para ele. Vou enviar aí o link, né? Para ele acompanhar aí as mensagens que vocês mandaram. Mas vamos orar pelo nosso irmão, pela família deles ali em Moçambique e pelos desafios principais que ele colocou no final aí para a gente estar orando, tá bom? Logo depois a gente finaliza com um louvor que é muito lindo e que fala justamente sobre essa união da igreja por causa de um alto preço que foi pago numa cruz pelo Senhor Jesus. Vamos orar pelo nosso irmão e missionário que está lá? Falar com o nosso Deus, feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos de conversa com um missionário. E foi um tempo que foi proporcionado, Pai, até mesmo por causa da quarentena. Que privilégio que nós tivemos, Deus, de poder conversar com esses 3 missionários. Foi com a Anne Tió, foi com o Felipe Neves e Nayara e agora com o Tiago e com a sua família. Deus, muito obrigado porque nós pudemos conversar com eles. Eles se sentiram, Pai, cuidados, amparados pela igreja, nesse sentido do interesse da igreja em conhecer ali a obra que está sendo realizada. E obrigado, Deus, porque nós podemos entender que a tua obra ela é muito maior do que a gente imagina e que o Senhor levanta pessoas para lugares que nós não iremos e que pela tua graça eles estão lá.
Te pedimos ao mesmo tempo para que o Senhor desperte nossos corações a continuar sendo uma igreja missionária, uma igreja que investe na tua obra, levando o teu evangelho a lugares que nem todos podem ir, Deus, mas que pessoas estão se levantando para ir, que nós possamos fazer parte disso. E Deus, quero te pedir de uma maneira bem especial também, que o Senhor levante pessoas na nossa igreja que sejam missionárias e que vão ao campo também, Senhor. Que sejamos missionários onde estamos, da maneira que Ele falou hoje, mas que também possamos ir aos lugares aonde outros não estão indo. E que nesse sentido, o Senhor levante pessoas na nossa igreja, que nossa igreja envie para a tua glória e honra os trabalhadores que o Senhor levantar. Pedimos de maneira bem especial pela vida dele, nesses 2 pedidos que ele fez no final, que é justamente os desafios de continuar o trabalho ali com essa quarentena, coronavírus, as dificuldades que eles têm de não ter a tecnologia tão amplamente para todas as pessoas, a dificuldade de fazer lives, de ter o Facebook, de fazer um culto online das pessoas acompanharem, dos membros acompanharem. Então, eu te peço para que o Senhor continue dando sabedoria a eles, Deus, e levante maneiras para que eles consigam proclamar o teu evangelho, mesmo em quarentena, com o povo dali, Senhor. Que o Senhor levante de fato homens do Senhor naquele povo para proclamar o teu evangelho de salvação à sua nação, Deus. Também colocamos diante do Senhor essa questão do sustento que ele pediu, e realmente, Deus, a alta do dólar foi enorme, e não é só ele que está passando por isso, muitos missionários estão passando por essa crise, porque realmente é um baque muito forte na área financeira deles. Então, nós te pedimos para que o Senhor levante o sustento que esses missionários estão precisando e naquilo que a nossa igreja puder fazer, que o Senhor quiser falar ao coração de cada um de nós. Fale, Deus, para que nós sejamos suporte para, no mínimo, os missionários que são abraçados pela nossa igreja, Anne Tió, Felipe Nayara e Tiago e Suzana. Nós te pedimos por isso, Deus, sustente-os, é o nosso motivo de oração que fazemos agora e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Com isso nós vamos finalizar nosso culto, queridos. Deus abençoe a todos, mas louve ao Senhor com o último cântico que nós vamos entoar. Um alto preço foi pago naquela cruz, que nós louvemos ao Senhor nesse momento, sobre isso, cantando isso e nos desafiando a viver unidos para a glória e honra através do sacrifício de Jesus. Que Deus os abençoe, queridos. Que Deus nos ajude a olhar para a cruz. Para que contigo eu vou.
Espírito